Muito boa noite. Boa noite. Doutor Albertino da Graça. Boa noite, Adilson. Então, Tudo como bem? é que é? Tudo ok ou não? Tudo, muito calor, queria ser agora me sentir calor, muita graça agora traz. Mas você sabe, nesse trabalho, então tem vestido bonitinho, vamos sentir calor. Está com uma cozinha de calor, sim. Pois é. Você podia tirar aquele câmera um vizinho para baixo, para poder você mais melhor? É isso, é isso. Já Boa. está melhor? Pois é. Ok. Depois em casa, doutor Albertino da Graça, o nosso próprio convidado, segundo convidado, o candidato para a Câmara Municipal de São Vicente, em nome apoiado pelo PSCV. Me entender assim? Sim, está direito, sim. Pois é. Como é que você dia correu hoje? Com muita atividade, felizmente que tem muita atividade e correr tudo bem. Portanto, chegar final de um dia muito intenso, mas que felizmente com bons resultados. Está-se bem. Não, uma pergunta a você, sim, hoje você estava bem tarefado, até ficar com medo que você que estava de bem hoje, pá. É verdade, mas um homem de compromisso, me tinha uma reunião a muita gente, ainda bem que lhes compreender que me tinha que cumprir esse compromisso, já que me tinha aceitado, um pedido para libertar-me, e eles libertaram-me, e olhar que não era um compromisso muito fácil, eram umas jovens muito exigentes, e felizmente eles conseguiram, eles compreendem-me, né? Eles compreendem-me, até eles aplaudiram, né? Quando você sair de um grupo de jovens, você chás, sem concluir tudo, sem raciocínio, e ainda está aplaudido, é porque é bota direito. Qual foi aquele momento que você pensar, mesmo querer ser o próximo candidato, o próximo presidente de Câmara de São Vicente? Qual foi aquele momento e onde é que surgiu essa vontade de ser, de candidatar e para ser o presidente da Câmara de São Vicente? Por quê? Adilson, tem já um percurso político e que realmente que estava passando para a cabeça apresentar uma candidatura para a Câmara de São Vicente. Moda que vou saber, ou eventualmente vou consultar os arquivos, foi candidato à Câmara de São Vicente em 2004, numa iniciativa independente. Depois, em 2008, foi candidato a vereador de PICV, da lista de PICV. Foi vereador de 2008 a 2012. Depois, em 2016, apresentou candidatura a Presidente da República. Portanto, enquanto candidato a Presidente da República, ficar no segundo lugar e teve cerca de 29 mil votos. O que significa que teve uma boa apreciação a nível nacional. Portanto, que estava passando para a cabeça ser candidato à Câmara de São Vicente. Mas PICV, chamamos, e fazemos uma proposta, analisar a proposta, analisar o ambiente socioeconómico de São Vicente e do mundo, concluí que era oportuno aceitar aquele convite. E foi por isso que me apareci como candidato da PICV para as eleições autárquicas de 2020. Mas, na realidade, não era um projeto meu neste momento. É por isso que eu queria perguntar a você, não saber, nós todos saber qual é que é você carreira, resume o currículo. Eu queria perguntar a você, qual foi aquele momento que você dizia, não, queria ser presidente de Câmara? Eu queria tentar ouvir de você própria, que foi você a ideia, ou foi um convite feito por partidos PICV? É isso que me pergunto a você. Sim, foi convite feito para a PICV. Mas não foi uma resposta imediata. Foi um convite que a PICV fazemos, mas nunca responder para a PICV imediatamente sim.
Por que me não? colocar algumas condições, porque me é um independente, minha trajetória é toda ela independente. De maneira que me tinha de colocar algumas condições, porque me saber perfeitamente o que é um militante de um partido e o que é um independente. Portanto, tem uma fronteira que é muito leve e é preciso respeitar ambas as fronteiras. Portanto, sem perder minha liberdade enquanto independente, como pensar livremente, aceitar o convite, portanto, mantendo algumas linhas vermelhas que te permitem manter a condição de independente. Não, mas qual foi a condição mais importante que você pôs? Aquela condição mais importante que você pôs o PICV para aceitar a você candidatura? Modo, ser do independente, seja grinha-se a representar o PICV, qual foi aquela condição importante que você perguntar? Autonomia de pensamento. Foi a condição mais importante do povo. Nesse caso, você quer dizer que pessoas ligadas a partidos que têm autonomia de pensamento? Pessoas ligadas a partido têm uma disciplina partidária que isto tem que respeitar. Mas uma pessoa que tem autonomia de pensamento, ela não é obrigada a respeitar essa disciplina partidária. E esse é um princípio como te defender e como que te prescindir. É um valor que compreendemos a doutora Onésimo Silveira e que até hoje me te preservar. E me te levar a mim até morrer. Não tive ali na live, muitas vezes você te conhece na live, mas ali na live não tive uma conversa onde como é a doutora Rosário Luz proposta ao CID uma proposta, que chegar a corte, mas ela queria também, ele propôs a mesma coisa que você propôs, ele que chegar a uma corte. É por isso que eu queria perguntar, independente para entrar num partido político, tem mais coisas. Então, nesse caso, você querer ter livremente de pensamento e você poderia dizer-nos mais ou menos qual é que é livremente de pensamento que você quer implementar na São Vicente, que poder bem causar alguma pergunta para o PSV? Por exemplo, a regionalização. O PICV quer defender a regionalização. E mim um defensor acérrimo de regionalização. E não aceita, não é há pouco tempo que o projeto quer passar, porque o PICV quer votar favoravelmente. Mas mim não. Mim está a defender a regionalização. E ninguém tem impedido de continuar a defender a regionalização. E este saber disso, o PICV saber disso, como está a defender a regionalização. É um exemplo, não é? Ou tem outros vários exemplos, que é mim, presidente de Câmara de São Vicente, meu trabalho é desenvolver São Vicente. Meu trabalho é desenvolver Cabo Verde. Portanto, a visão de um homem partidário é mais ou menos nacional. Digamos, um deputado nacional, quando ele é eleito para São Vicente, é velha história, depois de dizer que ele é deputado nacional, foi eleito em São Vicente, mas passou a ser deputado nacional. Portanto, isto é uma diferença fundamental. Me está a pensar na São Vicente. E nenhum partido, PICV neste caso, estava dizendo, olha, tomar essa posição ali sim, porque ele é uma posição que tem interesse a partido. Esse é como te chamar autonomia de pensamento. Para mim, que te interessar o que é que te valer para partido. Te interessar o que é que te valer para São Vicente. Nós todos te lembrar, 4, 5 anos atrás, que, logicamente, PICV digamos, o MPD ganhar na São Vicente, derivado ao fato que o São Vicentino, aqueles questões, acreditar que o MPD, assim que as ganhar, estava também a promover regionalização. Não sabia que o PICV que fazia o tal. Mas nessa questão, qual é que certeza que o São Vicentino tem, se você for eleito em nome do PICV,
com um partido que apoia a regionalização. Será que não também tem, a hora que você for eleito, não também tem um clash entre você e o PICV? Não, não, não. Adilson, mim é pioneiro de ideia de regionalização junto à doutora Onésimo Silveira. Não propôs regionalização desde 1992. Toda gente na São Vicente sabe que me é pró-regionalização. Na universidade, promover várias conferências sobre regionalização. Levar até especialistas de França para falar sobre regionalização. Tem uma ideia muito clara sobre regionalização e especialistas de vários quadrantes já trabalharam a nós nessa questão de regionalização. Portanto, me é suficientemente conhecido na São Vicente enquanto defensor da regionalização. Quando o PICV convidou-me, eu sabia que me é defensor de regionalização. E eu me repeti na apresentação pública, e até um dizer mais, que me nunca concordar com o atual modelo de ilha-região. Mas sempre é melhor regionalização. A pior regionalização é melhor do que a situação atual. Por isso, mesmo não concordando com ilha-região, mas é melhor do que a situação atual. Minha proposta de regionalização é São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Essa que é a região que te desenvolve a zona norte do país e que te dá uma grande contribuição para o desenvolvimento de Cabo Verde. Nesse tempo, como eu dizer live, ao vivo, estou que de vez em quando estou a comentários que há pessoas, a maioria de São Vicente, é pró-regionalização, até autonomia. Mas há outras ilhas, em especial da ilha de Santiago, que é contra. Você pode, antes de não continuar com esse live, você dizer que você é o pioneiro desta ideia, você poderia dizer, em poucas palavras, por favor, qual é o bem-estar do país se cada um de ilha se não implementar a regionalização no país. Qual é o bem-estar do país, Mote? Tem pessoas que acreditam que não é assim. Até que nesse momento, os socorros de São Vicente é mal visto para umas pessoas, mesmo de Santiago, Mote está promover separação do arquipélago. Então, você dizer, em você palavra, poucas palavras, por favor, qual é o bem-estar do país e como se trabalha essa regionalização de você ideia, se você é um dos pioneiros desta ideia. Muito pouca palavra, não é fácil explicar esse assunto de forma clara para toda a gente compreender. Mas poder dizer que a regionalização do país também resolver grandes problemas de assimetrias. Nota poder, cada ilha, se ele tiver esses recursos, portanto, se houver efetivamente regionalização, o que significa descentralização acompanhado de recursos, cada ilha tem capacidade para desenvolver de acordo com esses projetos. Reparar, se tem mis recursos, depois que o governo de Cabo Verde, já que te poder dizer, debate terá algum dinheiro que estava distrito ao município de São Vicente, porque, entretanto, na sala, nota com um problema de estrada e que tem que ser resolvido. E vou poder fazer, porque vou é governo de Cabo Verde, que tem nenhum problema. Agora, se há regionalização e já vou dizer no Orçamento de Estado que cada região de São Vicente é este valor, a boca está a poder tremer, porque aquele valor já foi adstrito a São Vicente. Mas não é só isso. Reparar, quando me é que saber na São Vicente qual é que é a minha prioridade e onde é que está a investir esses recursos, é diferente de vou na Santiago, vou bem dizer, na praia concretamente, vou bem dizer como deve fazer na São Vicente em primeiro lugar. Que poder, que é de direito. Quer dizer, essa é uma diferença fundamental.
Mas Socols e o CID é diferente. Este defender autonomia. Autonomia é não como te defender neste momento. Nem é contra a autonomia. O que é que me quer dizer que provavelmente é prematuro neste momento não falar da autonomia. Se não bem estabelecer a baliza da autonomia até onde a gente podia abaixo, não podia falar de uma regionalização com uma certa extensão. Mas nunca, quando não te falar de autonomia, não poder vá para um extremo que, nesse momento, que está suficientemente claro. Mas, mesmo te admitir, sendo o presidente da Câmara de São Vicente, trazer para debate todas as questões, inclusive a autonomia. Portanto, só não ganha essa questão da autonomia, porque, na verdade, a gente quer querer discutir regionalização. Quando não vem discutir regionalização, é claro que outras pessoas já vêm pedir mais que regionalização. Esse processo é um processo que muda na Cabo Verde. Não tive o processo de descentralização. É um processo já muito antigo. Não tinha passado demais. Agora vou também dizer, não, ainda não tem problemas supramunicipais para resolver. Antes de chegar na regionalização, não tem muita coisa que ainda não pode fazer. É verdade. Mas só que não passa tempo demais. Agora, se calhar, em vez de não dar passos curtos, não tem que dar um passo mais longo. E sim, é verdade, põe em causa todos os ganhos que a não tive até este momento. Parece-me que, se a fase onde não está, a autonomia é um salto grande demais. Se, neste momento, a gente a enfrentar, digamos, ideias contrárias à regionalização, obviamente que as pessoas queriam assim que a regionalização poder esperar mais algum tempo, imaginar o que é que isto a pensar da autonomia. Mas já a mim, que é uma pessoa que tenta bem tratar esse assunto há alguns anos, nunca tem problema em discutir a autonomia. Não vem discutir a autonomia. Qual é que é o problema? Não tem um país aberto, onde é aberto, não discutir à vontade qualquer tema. Autonomia, inclusive. O problema da autonomia é que o governante disse que assim ele quer passar, ele quer dar na nossa Constituição, como arquipélago, a autonomia. Tem pessoas que pensam que a autonomia para as ilhas também divide nós. O que você está sobre essa questão? Não, nunca estou a isso. Nunca estou a isso. Constituição, ora bem, PICV, na verdade, não é contra regionalização, frontalmente contra. PICV, ele está que a gente pode falar de regionalização, sim, mas precedido de uma ampla reforma do Estado. Essa é que é a posição do PICV. Ou seja, não tem que trabalhar a nível do Parlamento, fazer redução de custos, porque regionalização também tem que trazer outros custos. Portanto, para a gente poder ter um equilíbrio dos custos de funcionamento do Estado. Portanto, PICV é simplesmente contra a regionalização. Não. Se houver uma ampla reforma do Estado, e isso obriga a revisão da Constituição, como é evidente, a PICV terá de ser contra a regionalização, porque isso será acompanhado de uma série de medidas que a PICV tem de defender, que deve entrar já na ampla reforma do Estado, incluindo regionalização. Portanto, se uma é a autonomia pode olhar como separação de ilhas, sim, pode olhar, mas nunca preferi olhar. Nunca preferi olhar como uma regionalização muito avançada, não é? Que pode ter alguma autonomia, enfim, um bocadinho muito mais do que a regionalização. Portanto, não estou a achar que ele é um caminho. Ele é um caminho, a gente pode bem chegar lá. Agora, se não está preparado para a autonomia neste momento, não está a dizer, francamente, nunca está preparado para a autonomia neste momento. Mas, com regionalização avançada, modo que ele não está a dizer, reparar, por exemplo, se não tinha tutela de saúde na São Vicente, se já não tivesse tutela de saúde na São Vicente, não estava mais preparado para a Covid-19 ou não estava? Não estava. E porquê? Porque nunca tem tido casos, não tem tido tempo para preparar e, portanto, no dia que não tiver casos que eventualmente poder
causar algum constrangimento, não estaria preparado. Mas acontece que neste momento, se não tiver um surto relativamente grande, nunca te preparou, apesar de não ter estado tanto tempo sem casos. Mas se não tivesse tutela de saúde, se já tivesse regionalização, por exemplo, e não tivesse tutela de saúde, cada ilha está-te a preparar, mas também com o apoio do Estado, não é? O Estado, que poder ficar de fora, o governo nunca ficará de fora. Terá que sempre dar apoio, sobretudo, às ilhas como Brava, como Maio, as ilhas que vão precisar sempre da mão do Estado. Mas São Vicente, para ser capacidade económica ou financeira, para ser capacidade de ter germinações fora do país, para o número de diáspora que ele tem fora de São Vicente, fora da ilha e fora de Cabo Verde, ele tinha nesse momento a obrigação de ter mobilizado recursos suficientes que era para preparar para enfrentar a Covid-19 neste momento. Porque, reparar, já notei bem de março. Tanto tempo passado, não podia estar preparado. Eventualmente, se isso bem acontecer assim, não está para o pessoal outra vez no estádio de Artesana, não está para o pessoal, enfim, noutros lugares que foram já disponibilizados para esse efeito, mas se não tivesse uma autonomia, se não tivesse regionalização nesse sentido, não teria, por exemplo, equipado um serviço de cuidados intensivos. Nunca está a poder fazer, claro que não está a poder fazer. Não tem meios, não tem cooperação internacional, não tem ajuda, não tem uma imigração que te participa e te preocupada. Participe preocupada. Portanto, não seria difícil não mobilizar um conjunto de câmaras automáticas que está a permitir-nos, e ventiladores que está a permitir-nos enfrentar com alguma tranquilidade o futuro, que poderá não ser interessante, poderá não ser nada interessante. Queira Deus que não te continuar neste momento, não te continuar nesse caminho que não está. Pois é. O doutor Albertino da Graça, vamos falar agora da Câmara. Qual é que é a vossa opinião sobre o trabalho da Câmara nos últimos 4 anos? Adilson, minha opinião sobre a Câmara, se calhar, a minha era mais importante. Porque se me tive a apresentar uma candidatura à Câmara de São Vicente, certamente é porque nunca tenho uma opinião positiva de desempenho da atual Câmara. Mas me tive a fazer um grande esforço nessa campanha eleitoral para nunca falar de fragilidade de minhas adversários. Me querer falar de pontos positivos que tem para São Vicente no caso de ganhar a eleição. Portanto, nunca me estive a dizer o que é que minha adversário é Augusto Neves, minha adversário é António Monteiro, ou minha adversário Nelson, deixamos que esse segundo nome. Nelson Lopes. Nelson Lopes. Obrigado. O que é que este tem para a Câmara, mas nesse caso seria apenas Augusto Neves, porque ele efetivamente é que é Presidente de Câmara, não obstante António Monteiro também ter estado na Câmara como vereador, com pelouros importantes, muito prescindir de fazer apreciação sobre meus adversários. O que é que me quer dizer é que São Vicente está triste, São Vicente está estagnote. Aquele povo de São Vicente que mesmo fazer parte, que era um povo que está a liderar, aquele povo que tinha aquela tradição de liderança de Cabo Verde, é desapareceu. São Vicente já nem mais aquela ilha que tradicionalmente te dá sinal de onde é que o país deve desenvolver. São Vicente tem condições ainda para fazer isso, mas não acredito fazer. Minha preocupação é isso. Por isso é como aceitar o convite para a ICB. Porque alguém tem que sacrificar. Alguém tem que dizer, não, se não pegar nas ilhas, não tem problema. Mesmo quando o país desenvolver 5%, São Vicente desenvolver 0,5%, 1% no máximo. Significa que não precisava de 5 anos que é para desenvolver aquilo que o país desenvolveu.
Essa é a minha preocupação. Portanto, São Vicente tem que dar uma volta grande nessa forma de gestão se ele quer efetivamente continuar ou recuperar a liderança do país. E não tem todas as condições para isso. Nessa questão, você optar para que falar mal dos candidatos ou falar mal dos adversários, mas o Augusto Neves chamava você e PICV um nome onde é que irmãos matrilhadores, ele ataca você de uma forma onde é que ele já não está acostumado a fazer. Qual foi a reação sobre aquele piada e o que você achou que ele fazia aquela coisa assim de uma forma que ele compara você e PICV daquela forma lá? PICV, ele tratamos como bandido. É isso que eu vou poder dizer. A palavra é essa. Mas deixa-me dizer uma coisa. Muito conche Augusto, muito bem. Mas muito bem. E Augusto também te conche bem. Augusto, já te chamamos grande homem. O Augusto Neves, presidente da Câmara, neste momento, de São Vicente. Augusto Neves, presidente da Câmara de São Vicente. Um te conche muitíssimo bem. Mas fixa isso. Muitíssimo bem. Portanto, e ter alguma amizade para ele. Aquele Augusto que te conche é um Augusto, do ponto de vista político, ele tem algumas fragilidades. Ele te gostar de fazer ironia na política. Mas ironia na política é uma técnica extremamente difícil. Quem fazia ironia na política na São Vicente, com classe, foi Onésimo Silveira. Isaura Gomes quis fazer ironia política, mas ele entrou um bocadinho para exageros de pouca educação. Verbal. É disso que não tenho de falar. E Augusto Neves, também, ele queria copiar aquela técnica de ironia na política. Por isso é que ele te acabava por chamar, digamos, caloteiro, ele te dizer cachorrinho lau-lau, ele te chamar mescrinha de cupelote, e agora ele vai para metralha. Aquela não é ironia na política. Quer dizer, ele tenta passar por um indivíduo mal educado sem necessidade. Pronto, mas o que é que me tochar é que ele queria fazer ironia na política. Por isso, nunca leva-la mal. Que eu me aconselho bem e eu sabia que ele tem admiração para mim. E ele tem admiração para mim porque, ao dizer várias vezes, ele dá-me um diploma disso. Ele tem admiração para mim como pessoa e para o trabalho que me desenvolver na São Vicente. Portanto, ele que estava te chamando bandido no dia seguinte. Mas, na verdade, ele te chama bandido. Essa é que é a grande realidade. De maneira que minha resposta foi simples. Foi que ele tentar fazer ironia, mas ele acabar por usar uma metáfora que ofendeu. E como te conchei direito, um crestote da corte creminense foi uma tentativa de fazer ironia e que saiu mal. Por isso, me está perdoado. Porque meti nesse combate político é para mostrar que, de facto, me tem superioridade. Não foi candidato a Presidente da República. E me tem que mostrar que não foi candidato a Presidente da República. Mas isso que eu queria dizer, Adilson, que me tem medo de Augusto. Um tchau muito bem claro. Porque se ele pretender, de facto, chamar-me bandido, se foi essa a intenção, António tem um problema muito grave. Você chegou a falar mais? Você chegou a falar mais até agora? Não, foi a resposta que dá para o mesmo jornal que ele falou. Nessa questão, Minden Insight. Exatamente. Doutor Albertino da Graça, vamos falar agora de você sonho e você candidatura para São Vicente. Qual é que é neste momento na São Vicente o ponto mais importante que você tocar
é que tem menos atenção? Que tem menos atenção na São Vicente. Qual é o ponto? Qual é a coisa na São Vicente, nesse momento, que é importantíssimo para os são vicentinos, que nesse momento tem mesmo menos atenção da Câmara? Olha, Adilson, Câmara de São Vicente, neste momento, vou ter tudo para fazer. É um problema a Câmara de São Vicente. Se me dizer que nós pilar, nós projetos de desenvolvimento de São Vicente, para a Câmara de São Vicente, te basear na 6 pilares. Porque São Vicente precisa de tudo, desde a governança municipal, passando por urbanismo, habitação e sustentabilidade, chegando na coesão social. Coesão social onde é que se fala de apoio às famílias, saúde, educação, juventude e desporto, passando para cultura, passando para economia e emprego, e relações externas, cooperação e comunidades, são de uma ideia dessa organização administrativa municipal, para vou dizer o que é que vou querer não falar. Por dizer qualquer despilar de si é fraco em relação a essa Câmara Municipal. Seja no nível de governança municipal, seja a nível do urbanismo, seja a nível da coesão social, como anda a dizer, educação, saúde, apoio às famílias, juventude e desporto, seja a nível da cultura, seja a nível da economia e emprego, seja a nível das relações externas, cooperação e comunidades, nós, Câmara de São Vicente, temos tido um desempenho absolutamente negativo. É possível fazer muito mais com os atuais recursos de São Vicente. Nunca tem tido capacidade para isso. Esse é o nosso problema. Agora, se vou querer para não falar um bocadinho de governança municipal, se vou querer para não falar um bocadinho de urbanismo, habitação, sustentabilidade, se vou querer para não falar um bocadinho de coesão social, se vou querer para não falar um bocadinho de cultura, se vou querer para não falar um bocadinho de economia e emprego, se vou querer para não falar um bocadinho de relações externas, cooperação e comunidade, estou da vontade, vou dizer o que é que vou querer para dizer, e daí não te mostrar que a Câmara, de facto, tem enormes dificuldades. Não, essa a razão que você está ali. É não para fazer campanha, mas você que pode fazer campanha, mas eu queria saber é de você ideia atrás de você candidatura. Não te conhecer você como um grande patriota, um homem com mérito, mas que queria candidatar para a Câmara Municipal de São Vicente. Então, nessa questão, o que eu queria saber é de você ideia atrás. Não tem tanta coisa em São Vicente. O que eu queria perguntar a você é que habitação. A habitação é um programa grave na São Vicente. É incrível. Depois não tem desemprego. Então, vamos começar com o desemprego. Nessa questão, o que você acha sobre desemprego e qual é que é a sua ideia de resolver o problema de desemprego na São Vicente? Muito bem, Adilson. Então, não tem que meter desse tempo acabar de mais, para acabar depressa de você não falar direito. Não. Então, olha, nessa questão, você tem todo tempo. Pessoas podem, já me falar para pessoas em casa. Pessoal, não tem que, o Nelson, o candidato Nelson, o objetivo ali, ele teve 2 horas por cima e mais. Segundo homem, já tive ali, ele fala. O engenheiro António Monteiro tive ali 1, 2 vezes, já 2, 3 vezes já falar. Então, nessa questão, o doutor Albertino da Graça dá-me essa possibilidade, como já me tinha falado mas ele antes, ele que estava com tempo, mas ele tinha tempo para bem. Então, nessa questão de dizer os outros, nunca tive bem ficar dentro de 1 hora, não tive bem falar mais ele. Então, se vocês têm que bater, os outros bater, amanhã os outros podem continuar doiar. Então, não tem que dar esse espaço. Olha, o Augusto Neves, um convidado, ele primeiro, ele dizia que meio que sim, depois ele vem mandar dizer que mas não, nunca mais vou ouvir dele. Bom, olha, então que tem problema. Mas nessa questão, o doutor Albertino está aqui, vai falar, então tem que dar esse espaço, modo, para fazer ele fez. Então, nessa questão, doutor Albertino, você tem todo espaço para não falar.
A hora que eu falar tudo, não te fechar você. Está direto. Muito obrigado. Para já, queria pedir uma coisa, Dilson. Se depois botar mandar-me aquele link, que é para não poder pôr na nossa página. Que tem problema, que tem problema. Dá você, assim, depois das coisas, pode ter sapal, não dá você só aquele de você, e sim você tem só aquele que falar. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, relativamente à economia e emprego, chamo essa rapidamente e de forma clara, para poder explicar o que é que nós estamos a pensar sobre isso. São Vicente é uma ilha que tem todas as condições para ter um desenvolvimento económico e liderar a economia de Cabo Verde. São Vicente tem estrada, São Vicente tem porto, São Vicente tem aeroporto internacional, São Vicente tem uma rede de esgoto bom, São Vicente tem um etar, São Vicente tem condições para ter economia. No entanto, a Câmara de Comércio, que também, de Barlavento, que também tem sede na São Vicente, tem fortes constrangimentos na Câmara Municipal de São Vicente. Não quer poder ter um entendimento entre Câmara Municipal de São Vicente e os operadores económicos. Eis que te reunir, eis que te falar. Viagens de negócios, Câmara Municipal que te participar. Ora, que pode ser, quando vou entrar na Câmara Municipal, de que coisas que vou poder fazer? Importante é criar uma forma de empresários de São Vicente e de Zona Norte, de uma forma geral, resolver essas questões na 7 Câmara de Comércio. O que é que isso representa para a Câmara Municipal de São Vicente? Ele te vai libertar um data de gente, ele está a libertar um data de constrangimento, porque empresários deverão tratar aqui, já assunto que isto devia tratar na Câmara, isto é tratá-lo na 7 Câmara de Comércio. Esse é um grande avanço. Depois pode pagar um FII, que é, se este trabalho que isto prestou, mas pode ter poder à Câmara, e a Câmara te prestou um grande serviço. Ele te libertou para poder dar outra atenção a munícipes. Mas, por outro lado, vou ter um empresário satisfeito, porque ele é esse problema resolvido na tempo. Dilson, quem que te dá trabalho? Quem que te cria emprego? É o empresário. Se vou bem criar constrangimento, ele que cria emprego, depois vou-te bem dizer, vou-te criar emprego, boa Câmara, bom emprego público. Nem governo que te poder aguentar isso, boa Câmara que te aguenta isso. Então, vou ter que ter um bom relacionamento, mas nos classe empresarial. Vou ter que mostrar que vou criar isso. Reparar uma coisa. Quantas empresas municipais não tem na São Vicente? Boca tem. Vou poder dizer-me assim, mas se não queria assim, vou te dizer que devia ter emprego público. Então, por que vou querer empresas municipais? Empresas municipais, não onde é que o empresário privado quer poder chegar. Por exemplo, se vou arranjar-se uma viagem de negócios para Luxemburgo ou um outro país da União Europeia, que tem programas que te exigir que o privado tenha uma componente pública, que é para ele poder financiar, Câmara Municipal é um grande parceiro. Mas o empresariado, a Câmara de Comércio, quando ele te fizer essa viagem, ele te cria Câmara Municipal nessa delegação, boca tem Câmara Municipal. Depois vou também avaliar a Câmara de Comércio, vou dizer Câmara de Comércio, mas vou dizer que vou fazer durante todo esse tempo. Ele dizer mesmo que fazer mais que um que está a poder. Por exemplo, mais outro exemplo, e aí vou olhar qual é que é o problema de regionalização e que São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Por que que ainda hoje gente a falar de navio chiquinho de ligação São Vicente, Santo Antão? Esse é um problema que te diz respeito a São Vicente, Santo Antão. Por que que o governo é que tem que resolver? Por que o governo tem que resolver um problema que te diz respeito a nós e Santo Antão? Se cá tiver navio de ligar Santo Antão e São Vicente, o que é que o ministro na praia tem a ver com isso? Ele está lá. Ele está a dizer, nem é ministro de Cabo Verde, nem é ministro de Santo Antão, mas São Vicente. Mas ele é um problema que está a afetar nós povo. A economia, diz hoje em dia. Nesse já não te acostumado
na centralização, não é? Isso quer dizer que, se você tenta dizer que coisas podem ser resolvidas dentro de uma ilha e nós, neste momento, não tenta depender do ministro para resolver, isso quer dizer que nós já não está acostumado, que não está, tudo enquanto é feito Exatamente. Exatamente. Esse é um exemplo daquilo que não tinha que fazer. Não tinha que fazer. Porque é de dizer nós respeito. Imaginar que se vou arranjasse uma delegação na Câmara de Comércio para tratar desse assunto fora de Cabo Verde, provavelmente vou teria conseguido. Vou teria conseguido, porque vou ter um parte de fundo perdido, porque vou ter componente pública no grupo que procura esse financiamento. Mas interesse é na Câmara manter nas empresas públicas municipais. Interesse é arrancar a empresa e depois a Câmara sai aos poucos. Sai aos poucos e de ficar só os empresários. Esse sim é que tem que ser. Esse é que é o caminho de desenvolvimento. Esse é que está a fazer nós ganhar, ter uma economia mais robusta para não poder continuar a ter emprego. Porque quem está a ter emprego é privado, de repetir. Mas não tem ali um grande problema de emprego. Quando não te falar de emprego, vou-te dizer um jovem assim. Um jovem que vem pedir trabalho, vou-te dizer, ok, vou-te pedir trabalho, dizer-me o que é que vou saber fazer. Aquele jovem te dizer-me, não quer saber fazer nada, porque nunca trabalhar. É o primeiro emprego que me te espiar. Então, não está ao contrário. Primeiro vou ter de empreender uma profissão para depois vou arranjar trabalho. Grande parte de nós jovens que está a procurar primeiro emprego, na realidade diz que tem uma profissão. Dizer que não te propor. A Escola Municipal de Formação Profissional. Então aquele jovem tem que aprender. Não quer saber fazer nada, não te ensina a compor o telemóvel. Se me ensina a compor o telemóvel, depois vou-te pôr a oficina num garagem qualquer. Se vou saber fazer nada, não te ensino a fazer manutenção de aparelho de ar-condicionado. E que tem nenhum problema. Mas, já Dilson, já dizer uma coisa. A maior parte das profissões atuais depois de bem desaparecer. Então, a Escola de Formação Profissional, Escola Municipal de Formação Profissional, é justamente para ensinar profissões de futuro. Vou ter que aprender a montar um painel solar sem nenhum problema. Vou ter que saber o que é um grupo que está a produzir energia eólica. Quer dizer, qual é que é o nosso maior problema? Por exemplo, para agronegócios. Não vi aquele colega meu anteriormente de falar de agricultura. Mas é mais do que isso, é agronegócios. Nosso problema é água. Mas que maneira que nosso problema é água se nós vamos ir cercar de água por todos os lados? Então, nosso problema é água potável. Mas não tem água, que é água de mar. Não tem cheio água. Mas então, nosso problema é água potável. Então, não poder transformar essa água de mar em água potável. Mas vou também dizer, mas vou ter que precisar de energia corre. É verdade. Mas não tem 20 e só. Vou ter também dizer também que aquele investimento inicial é corre. Mas ele corre, é boca fazer cooperação internacional descentralizada. Israel pode estudar, Dinamarca pode estudar, Suécia pode estudar, até Holanda pode estudar, vou ter Luxemburgo já te estudar. Nós já não te dá curso de engenharia e energias renováveis. Não, produzir água doce tem que ser uma coisa normal. Produzir água doce num país moda Cabo Verde tem que ser uma coisa absolutamente normal. Nessa questão, tenho uma pergunta para você. Me deixe como nascer na São Vicente, onde conheci Jaida. Jaida está a transformar água de mar na água potável. Por que nunca apanhei aquela técnica não avançar? Por que não tive de falar em 2020, mesmo você, quer dizer, nessa questão você, tive de falar sobre uma coisa que já existia na São Vicente? Por que ele que foi levado para frente? É verdade. Portanto, ele que existia, mas ele é um técnico ultrapassado já. Portanto, Eletra já está a produzir energia eólica.
Minha família já tem uma empresa de produção de energia eólica. Portanto, energia de vento. Então, se não poder produzir energia, seja que vento, seja que sol, não poder começar a transformar aquela água de mar em água doce com base em energia eólica ou solar. Esse é uma proposta que não tem, que é para instalar na toda a zona de Ribeira de Calhau. Não tem que conseguir fazê-lo. Porque senão não está a conseguir desenvolver hoje a agricultura. E o agronegócio é um pilar fundamental para a economia de São Vicente. Está a dizer que São Vicente é não uma ilha agrícola, mas não é verdade. A gente se vou bem dia outra vez, botou aqui um chuvinha, botou aqui não tem um chão viçoso. Ele rapidamente ele está a ver. Por acaso, nasci-me criando na São Vicente, tinha 15 anos, eu comecei de lá, não te levava a dar um chuvinha, não estudo, não estava a apanhar. Mas de uma hora para outra, estava sem plantas que não estava para apanhar, levar para casa, pôr num cosmo, de uma hora para outra, deverá ver-te. Então, só que minha povo São Vicentino, ele que tem costume de fazer agricultura, a não ser as pessoas bem dotilhas, como assim de Antônio São Nicolau, esta continua a fazer. Mas que lá você tem razão. Agora, nessa questão da água potável, me não compreender, me deixe como nascer na Cabo Verde, a água potável é transformada na São Vicente até 2020, com que compreender porque o governante nunca leva para frente. Queria assim, você tenta falar de uma forma, você se não é uma coisa nova, mas já está existindo em São Vicente, por que não tem que falar? Você dizer, mundial, Israel é um exemplo mundial. Este tem nada, este é seco, mas tem comida incrível. Esta água, usar seja inteligência, e aquela inteligência, por que nunca tem uns dois judeus na Cabo Verde para dar-nos aquela ideia? Nunca te compreender por que nós, governantes, nós, pessoas com cabeça, assim tão atrasados em termos de ajudar o país. Talvez me ser populista. Me devia ser Brigham. Mas minha bisavó que resiste minha avó. Por isso é que a mim é Brigham. Então você poderia ser judeu. Devia ser Brigham, judeu, sim. Um bocadinho a falar da técnica. A técnica que é moderna. A Eletra ainda está a fazer muito hoje mais inversa. Mas nem disso que eu a falar. Não também pode ser. Mas, por exemplo, se vou pensar que os hotéis na sala, todos os hotéis, ou praticamente aqueles mais grandes, pelo menos, isto tem sistema central de dessalinização de água. Este que está a depender exclusivamente da Eletra. Portanto, se já isto poder fazer, nós também não podemos fazer, numa dimensão mais pequenina. Mas, na verdade, já é possível. Já não é nenhuma coisa nova. Mas o que é que me tenta dizer o que me tenta dizer é na técnica utilizada pela Eletra. O que é que me tenta dizer é conseguir produzir água potável com recurso a energias renováveis. É isso que me tenta dizer. Porque, caso contrário, é de bem ficar gente extremamente corta. E aí nunca está a poder fazer. Se não bem utilizar outro recurso energético que não fosse energias renováveis. Pode entender? Sim, estou vendo. Você tem toda a possibilidade de falar. Portanto, essa é a questão. Mas não estava a falar de economia e emprego. Não te acreditar que São Vicente, para além de todo este imbróglio que não tem entre Câmara e os agentes económicos, São Vicente tem grandes empresas que ele que terá proveito deste. Tassadiá é na POR. Tassadiá é na COL. Vive Energia ainda tem uma presença grande na São Vicente. Só para falar de que as grandes empresas, ASA, não é certo, mas ele tem ali uma boa delegação. Portanto, São Vicente tem um conjunto de ativos em termos de empresas que podem dar uma grande contribuição para o desenvolvimento das ilhas. Mas qual é a relação dessas empresas com a Câmara Municipal?
Quer dizer, que pode ser. Se Napor, se vou tratar em Napor direito, por exemplo, em Napor pode dar 5.000 contos, tudo não sem nenhum problema. E de várias formas. Ele está a fazer um cheque de 5.000 contos, como é evidente. Mas se vou dizer para dar uma contribuição em termos do equipamento de produção de energia, ele te dá bem. Se vou fazer a mesma coisa que vive energia, só vou precisar de ser simpático mesmo. Só vou precisar de mandar um cartãozinho de boas festas. Mais nada. Dia de Câmara fazer um ano, vou convidar-te para um almoço, para um jantar. Depois vou debater, dizer, eu tenho esse projeto ali, não está a gostar de dar uma colaboração. Nessa questão, mesmo de morar na Europa, se um expiação Vicente, a ilha que me conhecer melhor, ele é tão pequenino, a cidade ele é tão pequenino, me conduzir 12 km, não sei fora da cidade. Claro. Como é que é possível que dentro daquela ilha tão pequena que tem uma diferença em olhar coisas, bora que você está a dizer, de câmara até Cais, é o quê? 15 minutos de andar? Como é que é possível que tenha uma comunicação, hoje em dia, com todo tipo de comunicação, você te dá uma ideia com coisas como vamos estar minha presidente de Câmara, hora como verá, presidente de Câmara, de todos os São Vicentinos, não está a fazer uma reunião mais de convidados. Como é que é possível, ano 2020, as ideias que você está a dar ainda é implementado dentro de São Vicente? Não, essa é uma questão, é disso que entendemos direito. Mas, esse sim, que não perder muito tempo que ele. Já me dizer o que é que me está a pensar sobre o desenvolvimento de São Vicente. São Vicente, que até pode atingir um estágio de desenvolvimento se ele que arrancar já um novo assentamento urbano. São Vicente tem que ter uma nova cidade. Primeira vez que dizer assim, pessoas põem na cabeça, dizer que ela assim é doido. Espera, não, você esperar. Campo também. Pô, também. Dizer que ele é doido. Mas ouvi uma coisa. Nada que te impedir de ser ambicioso. E São Vicente, se ele tiver um novo assentamento urbano, na 2024, no telio deveste falar de desenvolvimento de São Vicente. Se vou pensar o seguinte, é só uma questão de ambição. Mas ter de 1 milhão de conto ou 10 milhões de euros para fazer a infraestruturação da nova cidade. Vou-te dizer-me assim, onde é que vou-te arranjar aquele dinheiro? Nem aquele dinheiro não tem que arranjá-lo. Nem tem que arranjá-lo. Porque me tem que ter um novo assentamento urbano em São Vicente. Porque se nunca tiver um novo assentamento urbano, não te continuar a ter construções clandestinas, não te continuar a ter pessoas a construir hotéis em zonas que ele devia construir, não te continuar a cometer crimes urbanísticos, de limpar, digamos, todo o património histórico de São Vicente. Então vou ter que fazer um novo assentamento urbano, para quando vou vendo Holanda, vou dizer-me assim, rapaz, mim está cheio de dinheiro, mas não querer construir um hotel lá na Monte Cara. Vou dizer, levar o dinheiro para a Holanda, que é na Monte Cara, vou ter que construir nada. É esse. Agora, se vou dizer-me assim, não está a gostar de construir um hotel, mas nunca sabia onde é que vou construir, não te vai mostrar. Porque não tem zona infraestruturada, vou dizer, ligo-te construir um hotel. E se vou dizer, não, nunca te construir ali, não está a construir mais para dentro. Lá vou poder construir, porque lá é um estádio de futebol. Lá é para sair um praça. Lá é para sair, porque não está planificado. Vou ter feito planificação. E o que é que comecei? 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, este o dinheiro é só para nós, família. 10 milhões de euros, cada dizer nenhum problema. Mas já me dizer uma coisa. Vou que te damos 10 milhões de euros. O governo que te damos 10 milhões de euros para fazer a infraestruturação urbana, não te pedir um carta de conforto que é para fazer aquele empréstimo. E posso saber porquê? Porque quando me infraestruturar aquele chão, não te ganhar dinheiro, não te vender aquele chão infraestruturado, não te pagar esse dinheiro, ainda não te ficar com dinheiro para me fazer requalificação urbana na Mindel velha, porque agora não te ficar com a Mindel nova. E devemos fazer requalificação urbana
de Mindelo Velho, de bem que mudar a cidade de Mindelo que falta de requalificação. Esse é que é pensamento estratégico de futuro. Tudo o resto é cantiga. Este tipo bem lido, outra vez, te bem dizer, se aceitarem a ideia, ele tita assim, esse é o meu sonho, ou então é um sonho perfeitamente realizável, não tenho de falar de 10 milhões de euros. O que é 10 milhões de euros? Não, até Mas nesse caso. vou dizer alguma vez. Nesse caso. Vou pegar 10 milhões de euros. 10 milhões de euros que é dinheiro para um país, para uma ilha, mora São Vicente. Ele quer nada. Exatamente. Ele é um grojeta. Ele é um grojeta. Se você olhar o que aconteceu no início de Covid-19, independentes pessoas, normal, na São Vicente, fazer arranjamento de fundos para dar pessoas carenciadas, pessoas que começaram a mandar dinheiro. Você imaginar se você fazer um grande campanha, um grande acolhimento de fundos, dizem que nós é 1,2 milhão ali fora. Você imagina quantos São Vicentinos é que tem, é que é empresários, ou é que poder até emprestar, tem ideias para coisa. Agora, nessa questão, não te pergunto a você, não te usar, utilizar esse espaço para perguntar a você, era para perguntar a você depois, qual é que é a vossa ideia para os imigrantes da diáspora para São Vicente? A botava tiramos já para aquele último pilar, que é relações externas, cooperação e comunidade. Mas deixa-me só concluir essa questão de assentamento urbano, do novo assentamento urbano. Adilson, botei-lhe uma questão que é São Vicente tem uma perspectiva de desenvolvimento na minha cabeça que também trazer um aumento da população na ordem de 20 mil pessoas, muito brevemente. E quando vou tiver uma dinâmica económica, que as 20 mil pessoas ver de Santo Antônio, normal, de São Nicolau, mas principalmente do continente africano, porque a perspectiva de crescimento na costa ocidental africana é de cerca de 70% nos próximos 10 anos. É evidente que deve gente para São Vicente desceu. O que é que vou ter a fazer com aquele 20 mil pessoas quando chegar na São Vicente? Isto vai fazer por casa de barraca. Porque isto vai trabalhar em hotéis na zona sul da ilha, isto tem que morar. Se isto tiver onde é morar, isto está a fazer por casa de barraca, moda que isto fazer na Boa Vista. Para resolver barraca, ele tem que estar mais cor de que isso vou preparar para receber. Vou poder pensar desenvolvimento sem pensar que isto não fica bem. É do que aconteceu na praia. Praia tive, nos últimos 10, 15 anos, uma elevação enorme, onde é que consegui acompanhar aquele desenvolvimento, onde é que tem certos porcentes de pessoas é que vivem mal das outras ilhas e que vivem na porque a Boa Vista conhecemos, que é recente, mas a praia é a mesma coisa. É verdade, é verdade. Portanto, esse é uma ideia que tem que ser desenvolvida, seja quem for na Câmara de São Vicente. Senão, boca te poder apresentar um São Vicente desenvolvido no horizonte 2020-2030. Mas deixa-me passar rapidamente para relações externas, cooperação e comunidades. Adilson, no tempo de Onésimo Silveira, vou estar a ouvir falar de germinações. São Vicente foi a primeira ilha que começou as germinações. São Vicente ganhar imensamente germinações. São Vicente ganhar biblioteca, ele ganhar polivalente, polidesportivo, ele fazer praças. Foi um desenvolvimento notável, biblioteca, principalmente aquele primeiro e segundo mandato de Onésimo Silveira. Hoje, há gente que atuia, que é ex-presidentes de Câmara na São Vicente. Há gente que Azevedes. Que pode ser aquele tal acrescente que vou-te bater acima do Fundo de Financiamento Municipal. Qual é que é o orçamento de São Vicente? À volta de 1 milhão de conto. É à volta de 1 milhão de conto. Portanto, se vou
receber 1 milhão de conto e mesmo te precisar de 1.100.000 conto, que é para fazer infraestruturação, então tinha que deixar ninguém que nunca estava a abrir câmara, não estava a fazer infraestruturação. Que pode ser. Então, você tem que pegar nas relações internacionais, relações, a cooperação económica internacional tem que ser um pilar importante de desenvolvimento de São Vicente. E aí é que pode pegar relações externas, para essa diplomacia económica, mas quando vou-te falar de imigrante, Adilson, nunca tem tratado de imigrante direto. Mas todo ano não te fala disso, todo ano não dizer, não tem que me tratar os imigrantes e tal, então não tem que me pensar, está bem, não te fizeres música, vou-te fazer uma música de imigrantes de carnaval, depois vou-te fazer 2 boys de carnaval, então vou-te fazer um reunião mais e pronto. Olha, você tem de falar um imigrante desse tipo ali. Não sei de 15 anos, não tive últimos 2 anos de querer investir na São Vicente. Me nem conhecido, nenhum imigrante, não tem uma empresa, graças a Deus. Se você perguntar-me, me é tão decepcionante, me chegar na Cabo Verde, me chegar ingênuo, com vontade de investir. Com vontade de modo, me empresário de jogadores e meter uma agência de trabalhadores temporários, um jogar tão ingênuo para investir. Me nunca não estava a esperar. Mas mesmo você perguntar-me, se Adilson, para do que vou fazer para São Vicente, medo São Vicente não fazer, podia fazer por outra ilha, nunca tem nenhum caso, né? Ainda na São Vicente, dá demais, é bom dizer, se dá, que ele moco dá, estava com um broque, ele esconde na São Vicente, agora me tem de ser populista, se me estava a pedir aquele dinheiro, como dá, de mim para mim, isto é, nunca fazia nenhum plano de retorno, não estava com boa mansão, me dá, nunca tem casa, me dá. Então, mesmo você dizendo, na São Vicente, você tem de falar em geral, não de falar individual. Um coachar, um apoio, onde é como está a dizer, ele é um menino das ilhas, até para já, não tem de ser populista, e nunca queria ser, agora já me de ser. Não tive na São Vicente, na Câmara, me trazer lá um homem, 40 milhões, ele prometeu, me falava, o presidente de Câmara, ele prometeu que ele estava a gostar de investir na São Vicente para fazer uma germinação uma cidade na Eslováquia. Até que assim, não tinha de esperar por uma reação do presidente de Câmara. Lá. Então, se eu quero falar, e já me dizer porquê, mas minha gente, talvez, olha, já me dizer você outra coisa. Talvez nunca pode dizer, mas já é madrugada. Tive lá a investir no futebol, investir na Farense, investir no COIS, nos árbitros, investir na ciclismo. Vocês veem que o presidente de Câmara nunca desgar, fazer não, olá, o minha presidente de Câmara, seja bem-vindo, ele mandar o Anild, o vereador. Então, mesmo você perguntando na São Vicente, é easy going. Então, para dizer agora, para mim, tanto faz quem vai ganhar a Câmara. Para mim, tanto faz. Pode ser Augusto, pode ser você, pode ser Antônio, pode ser Nelson. Agora, não está outro já, vocês, na Cabo Verde, na política, devia, por favor, dar mais bem-vindo aos imigrantes. Não tem imigrantes, é de ganhar 1.000, 2.000 euros para mês, este a ficar quase nada, e não tem queixa, é que tem teu, é que te sobejar. Mas qualquer um é que chegar, para nunca esquecer que imigrantes é que tita dá 6 ilhas. Então, se você dizer na São Vicente que tem possibilidade, que tem uma maneira assim extraordinária para dar imigrantes, 1.000 foi um daqueles imigrantes, é que vai de uma hora para outra, é que teve um 2.500 da mais, um Cris, ficar decepcionado de maneira que
fui tratado. A dizer tudo. Você continua. Sim, Adilson, deixa eu dizer uma coisa. Mim é daqueles cabo-verdiano que te dizer com franqueza. Escute de Cabo Verde. Não te usar para boca trocar arroz para mandioca, para boca trocar carne para peixe, para quando me dá um corre, para dar uma casa. Portanto, por isso é que não te usar escute. Mas, na verdade, dinheiro que te vale é dólar, não é euro. É que lá, quando vou te raciocinar assim, botou tem que tratar imigrante. O imigrante... Não, o Covid mostra. Hora que Cabo Verde. Não, Covid mostrar. Mas como tu vai dizer? Covid mostrar. Hoje em dia, assim, olha, de mandar 20 euros, dentro de 5 minutos, eles vão buscar lá na São Vicente. E Covid mostrar que o cabo-verdiano, não tive ali, pessoas, te manda dinheiro, manda, modo que ele amor a camisola, amor à pátria. Então, a hora que você fazer aquilo assim, você fazer um plano 5 a 10 anos, onde é que dos outros em geral, onde é que o governante te, a hora que você dizer, vai mandar lá na pôr, mandas um convite, sentir que este foi o vite, este foi o iote. O imigrante meste ser o iote. Nessa questão, por isso nunca também tomar muita chance, não ter a você chance, não está perguntar a você e tudo, qualquer independente ou o presidente de Câmara que deve ser espiar para nós imigrantes. Mas o imigrante tem de sentir que ele é esquecido. Até para já, tem imigrantes que raiva que poder votar para pôr um presidente de Câmara nesse lugar. Mas aquela assim, outra coisa, você continua. Deixa-me dizer uma coisa. Vamos dizer que nosso dinheiro pronto, ele é de servir nós ali e ele tem dado um bom jeito. Mas na realidade, aquele dinheiro de imigrante é que é importante. Imigrante, tem que tratar direito. Porque imigrante, se um turista te chega ali, ele te gastou 50 a 100 euros, nem muito mais, num dia ou 2 dias que ele te passa ali, o imigrante passa 1 semana ou 15 dias, já te sobre uns 1000 euros. Porque essa é família que ele te dá uma coisa, esse é irmão que ele te dá outra coisa, ele te gastar, ele te ser separado, ele te dá dinheiro. E aquele dinheiro lá é que não mexe. Aquele é que te desenvolve o país. Deixa-me dizer uma coisa. Quando suspender voo São Vicente a Lisboa, minha cabeça vai louco de imigrantes. Dizer, mas caramba, presidente de Câmara que te dizer nada. É que se boca dizer nada, vou te afetar a economia de boa ilha sem vou saber. Porque aquele voo era importante. Aquele voo, vou sair de Holanda, vou sair de Lisboa, vou sair de Lisboa, China, São sempre diretamente, sem nenhum problema. Portanto, quando vou acabar com aquele voo, vou dar nós um rombo na nossa economia, sem vou tomar fé, e nós imigrantes também ficar afetados. Quer dizer, quando vou dizer, vou ter gostado de nós imigrantes, vou ter que falar disso coisas. Quer dizer, o imigrante precisa de carinho. Não é só dizer que não, vou ter que dar carinho. Porque assim é que vou ter que reconhecer. É verdade que não tem uns abusados. Não saber, nós crioulos, de vez em quando, vou dizer uns abusos. Mas vou ter exceção. É exceção para confirmar a regra. É modo que a gente dizer agora, é árvore, é minha floresta. Então vou ter que falar de floresta. Então, Adilson, o que é que nós estamos a pensar? Que o imigrante devia ter um balcão para ele tratar-se de assunto. Ele que tem que submeter aquele horário de público normal. E receber uma contribuição do imigrante na França, que dizia-me assim, porquê que boca te abriu um horário especial para o imigrante na férias? Quer dizer, o imigrante na férias te deita à tarde. Depois a gente acordar lá por volta de meio-dia e meia, tem que ir para a leginha. Quando ele tomar um gin na leginha, ele também meio-dia, ele te deita um bocote. Porquê que boca te dizer? Imigrante tem um balcão único de imigrante de 5 horas até 8 horas da noite. Bicho, vai tratar de si assunto. É uma boa ideia. Ele é uma boa ideia.
Portanto, vou ter guia, vou dar bolejinha, vou deitar de tarde, já vou. Agora vou estar a tratar de bom assunto, quando vou tratar de bom assunto, vou dar para casa, vou ter tomar banho, vou te tornar como está a vida. Essa questão é uma boa ideia, mas tem teu imigrante que está bem, onde é que orar seus é diferente. Aham. E, portanto, esse sim pode ser uma forma de não resolver o problema. Mas a mim tem mais ideia mais do que esse. Não estava a gostar de ter um pelouro de imigração, mas não estava a gostar que fosse um imigrante. Mas, infelizmente, os outros que podem votar na autárquicas. Esse é que não é bom. Mas não tem tanto apreço para a imigração, porque não tem tanto imigro. Infelizmente, vou nem Ribeira Bote. Mas a minha é fundador e jogador de Ribeira Bote. Não foi presidente. Então você saber o que é que fazer Farense, né? Sim. Portanto, Farense não tem seu amigo, mas pronto, Mima Bassana, que é amigo lá de Farense, você vê que Bassana é treinador. Os outros escapados, punhamos Bassana há 2 anos atrás já. Bassana é grande amigo. Mas é só para dizer que, na realidade, a imigração tem que ter uma centralidade no nosso programa. São Vicente tem que passar a contar com esses filhos. Mas não é só para modo de dinheiro, eu te vi a dizer. Não é só para modo de dinheiro. Porque não tem quadros intelectuais de grande categoria lá fora. E que querem dar essa contribuição. Engenheiros, médicos, escritores, em várias áreas de atividade, em várias áreas de conhecimento, isto também para custo zero. Só vou ter que pagar junto passagem se estadia ali. Mais nada. Vou mexer. E isto é disponível, isto é know-how, isto é conhecimento. Não, às vezes podem vir até que se dinheiro. Mas quando isto é bem porta. Isso é o que eu queria dizer. Eu conheci eu na tempo de crise, etc. Tem crioulos que nascem ali, crioulos que criam ali. Acho que tem trabalho. Mesmo tem uma agência de recursos humanos, então é crioulos na Roterdão, sem trabalho. A você imaginar se tinha uma câmara, ou todas as câmaras, estar ali a fazer um tipo de olheiro na futebol, para espiar os bons talentos, para trazer para a câmara, para dar uns estágios de 4 semanas, tudo, depois pôs num casa, depois vai um tipo. Não, era uma ideia. Assim, lá, bota automaticamente, bota incentivaste, talvez depois vá de volta para Cabo Verde. Uma ideia. É uma ideia, Dilson. Mas não é só isso. Reparar, ali na São Vicente já tinha xenote a língua holandesa. Por que nós, filhos de nós crioulos lá, que tem aulas a partir dali? Porque vou estar a ganhar. Vou estar a ganhar porque quando ele que entender, vou te explicar na sua língua materna. Pois. E vou ter um menino também te crescer, te falar sem problema a língua do país que o acolhe. Portanto, estas são questões importantes que a gente tem que tratar. Mas importantes. De um banda, portanto, não é só nós que está a tomar, mas não tem que oferecer alguma coisa também. Não é? Então, queria dizer porque não tem quadros extraordinários lá fora, de vontade de colaborar. Às vezes, não está a pensar ali na terra, que tudo imigrante é marinheiro, é jardineiro, e portanto, bem ali, manda-te que se dinheiro, que também usar. Não! Nem nada! Nem nada! E nunca tem nada contra aquele lá que ganhasse dinheiro cansado. Ele queria ter sua casa nessa terra, ele queria ter um prédio que é para rendar, para ter um rendimento ali. Por que não? Apoiar já fazer esse investimento. Mas é preciso que não tem uma diáspora alargada. Não tem uma diáspora alargada, não tem empresários de grande qualidade. De maneira que eu também dizendo que investir na minha terra, que também me dá possibilidade. Mas é louco. Mesmo que te vá. Doutor Albertino, um cochal. Se me dava para fazer outra vez, nunca está a fazer. Me dava a dar, me dá pouco, me dá a esperar, me dá sem controle, me arrepender. Agora, me prender. Mas nessa questão, não queria perguntar a você, porque tomar muito tempo, já não tenho 1 hora. Olha, a questão, a primeira pergunta que eu queria perguntar a você nessa questão é assim: se você tem possibilidade, casa para todos, você estava a dar sim ou não?
Casa para Todos não foi um bom projeto. Casa para Todos não foi um bom projeto. A ideia era boa, mas depois ele acabava para desvirtuar completamente. O que é que me está a dizer é que no pelouro de coesão social de nós, Câmara, se não ganhar e Madre não te esperar que não está a ganhar, a questão da habitação social tem de ser uma questão de gestão corrente. Mesmo que poder pensar que para não fazer 2 conjuntos habitacionais de parar. Adilson, deixa-me dizer uma coisa ali. Constituição da República de Cabo Verde te dizer que toda gente tem direito a ter casa digna. Então, se toda gente te dizer sim, por que quando uma pessoa finca uma habitação, finca uma casa de tambor, vou dar para ele na chão? Portanto, eu tenho que ter noção que eu tenho que ultrapassar aqueste que vai fincar uma casa de tambor. Para eu poder ter planificado, no caso de boca ter habitação social para dar as pessoas, ele está a fincar uma casa de tambor para eu dizer, tem lugar planificado, vou poder fincar, mas acabou por licença que me dá. Acabou por licença encosta. Você é a favor da casa de tambor clandestina? Não, não. Me tive a dizer que moda que tem estado de grinha assim, ele tem sido de forma selvagem. Hoje, fincar uma casa de tambor na São Vicente é um note. Porque chinês tem um chapa que se vender por metro e tal, é um note. Então, boca poder ignorar isso. Mim é a favor, não. Que te ignorar esse fenómeno. Porque se vou ignorar esse fenómeno, vou ter um problema grande. Vou ter um problema. Se vou ignorar que casa de tambor que existia, que ele é fácil de colocar isto e colocar ele no note, vou ter um problema grave. Então, para vou antecipar esse problema, porque também vou ter todo o dinheiro desse mundo e todo mundo. Vou ter que investir na planificação, para ver onde é que é estrada, onde é que é caminho de água, onde é que vai ser saneamento e onde é que vai ser habitação. E quando vou fazer, vou-te dizer uma pessoa que fincou uma casa de tambor, vou tapar na chão, aquela pessoa tem um menino, ele tem uma criança. Nós tudo tem coração. Ele cata direito. E ele saber que ele cata direito. Mas, vou tapar uma casa na chão, vou deixar um bebê na rua. Não, vou deixar ele direito. Ele não é direito, é verdade. Nessa questão, mas tem que ter coração. Nessa questão, para compreender direito. Se mim já que, bom, do que você já dizer é verdade. Tem que ter, cabo-verdianos tem que ter um teto para todos. Cabo Verde é para todos. Mas nessa questão, se você fechar um oi a casas daquele tipo, casas que é feito de uma hora para outra, de um outro para dia, isso vê um mau tempo. Isso vê um tempo com modificação de tempo. Pode ter na cabeça que está a chover, mas isso vem de uma vez de um mau tempo, uma chuva, etc. Já vou ter. Não estou de acordo, não estou de acordo. Mas é uma coisa: Câmara Municipal atual tem 2 arquitetos. 2 arquitetos, 2. Ora, que pode ser. Câmara de São Vicente é uma Câmara para ter 6 a 8 arquitetos. Se vou tiver 6 a 8 arquitetos, vou poder fazer um planeamento urbano que te permitir antecipar casas clandestinas, casas de tambor. Portanto, minha questão é antecipar casas de tambor. Vou ter que, primeiramente, reformular gabinete técnico. Se vou reformular gabinete técnico, aumentando pessoal, em vez de 2 arquitetos, que já está lá, tem um data dono. Coitados, isto tem que aprovar projetos, isto tem que não sei quantos, isto tem que fazer planificação, que pode ser, tem que ser 6 a 8 arquitetos. Para eu poder fazer rotatividade de funções lá dentro. Se hoje vou te dar chão, amanhã já vou poder dar chão. Agora vou te dar aprovar projeto. Depois vou te dar fazer outra coisa. Porque se vou continuar a te dar chão internamente, vou ter que depois o que é que te vai surgir? Ficar a pensar que vou ir de onde quis chão. Vou ir de onde quis chão. Por isso é que vou ter que ter mais arquiteto. Mas mais arquiteto, sobretudo, para planificação. Antecipar a construção clandestina. Mim não é a favor de construção clandestina, não. Nunca tive bem incentivado. Pelo contrário, me tive bem fazer palestras e muitas conversas com as pessoas mais necessitadas e que poder ter
para essa interesse de habitação. O que me tenta dizer é evitar a todo custo que expor uma habitação social na zona onde é que te vai passar água, pode ser um caminho de água, na zona onde é que vou poder ter para passar uma estrada, na zona onde é que encosta, porque às vezes isto vai fazer uma casa clandestina, não encosta. Ele está a ficar corpo para frente. Ele vai estragar que ele encosta. Os lugares mais bonitos de São Vicente neste momento têm casas clandestinas, por exemplo. Mais bonito. Se vou dizer que ele pessoa metido bem troca esse caso de Lima, está construído uma habitação lá de baixo. Ele te dá aquele espaço, não está a ficar contente para frente. Vou-te dizer, a dele só nem sou boa. Tem vários investidores que podem fazer. Vou-te dizer na óleo de bomba de Monte Seco, por exemplo. Vou ter aquele vista extraordinário para São Vicente, para a cidade de Mindelo. Ora, se vou dizer-me assim, não, mesmo tem dinheiro, me querer construir ali, para boiar aquele Bahia, para boiar Santo Antão, para boiar tudo, iria o dos espaços de guardar esse Bahia. Não te dizer assim, que tem problema. Vou-te arranjar dinheiro, não te devem fazer uma requalificação urbana, não te metem gente, depois não te apetece as casas na chão, vou-te construir. Que é que não tem que fazer? Que é que não tem que fazer? Ele é fácil. Não, ele não é fácil. Mas a ideia tem que ser colocada em cima da mesa. Se você colocar essa ideia em cima da mesa, não quer poder chegar lá. Nesse live da hoje, é a primeira vez que tu vi, a me prendeu, e tu é mesmo de tentar ser neutro, mas até agora me era muito neutro. Mas você foi o primeiro cabo-verdiano, São Vicentino, é que já incentivamos em pensar que realmente na São Vicente não precisa uma nova cidade ou um novo urbanismo. Nunca sabia. Era uma ideia. E depois, você já foi o primeiro a já dizer que, de mim também, de pensar que 10 milhões é nada, para uma ilha de forma na São Vicente, 10 milhões. O que é 10 milhões? Até para ter certeza que se não pular, não estudo de fora, todos os São Vicentinos, mesmo São Vicentinos cabo-verdianos, dentro de um mês não tem 10 milhões, tenho certeza. Você já mostramos outra realidade. E você também já mostramos a razão por que me pergunta a você, iniciar essas coisas, que a habitação é que, sendo independente, o PICV é que inicia a Casa para Todos. Mas você tem totalmente outra ideia sobre Casa para Todos. E depois, Casa para Todos, nessa questão, ele foi ele é fazer um ramela que fica na OI do partido PICV. E o cabo-verdiano nunca compreender essa coisa de Casa para Todos. Temos casas, temos falta de casas na Cabo Verde, não tem casa fechote, e você é o primeiro, bom, nessa questão, uma pessoa que também te reagir, que já foi um primeiro pessoas que já mas pessoas é que iniciar, que olhar essa entrevista de início, o Dr. Albertino da Graça, ele é um independente dentro da PICV para concorrer para presidente de Câmara, mas ele pediu umas coisas que ele pediu um só, ele pediu seja livre em pensamento. Então, ele poder pensar modo aquele que ele. Catalito para representar a PICV é o Dr. Albertino da Graça de falar livremente. Então, que não é misturar coisas. Então, nessa questão, perguntar é que tem casas na Cabo Verde, por início ao Partido Africano Independente de Cabo Verde, PICV, que te fechote, tem cabo-verdianos que te compreender porquê. Por isso que eu pergunto a você essa questão, não. Que era muito especial. Não, muito de acordo. Muito de acordo. A ideia era boa. A ideia de Casa para Todos é uma ideia boa, nobre. E ele tinha por objetivo cumprir a Constituição. Mas ele que corre direito. Ele que corre direito. E é por isso que ainda hoje... É que corre direito? Por quê? Ele que corre direito porque não acabar para usar mais dinheiro do que não devia usar, não acabar para aumentar nos dívida externa, nomeadamente na Portugal, e o resultado
é, digamos, uma habitação que te servir nós moda que não está a gostar. Portanto, esse é que é o grande problema. Agora, nesse momento, então já que câmaras municipais e o atual governo isto vai agilizar mais para dar utilidade, não é? Porque se há mal, porque nunca te conchei todo o dossiê, não é? Se há mal, o mal está feito. Não vale a pena agora não bem ficar a dizer que Casas para Todos foi um mau projeto, foi um mau projeto, foi um mau projeto. Nota como dizer, a ideia, pelo menos a ideia era boa. E é boa, é nobre. E a intenção é casa para todos, não é? Mas não te admitir que algo terá corrido mal, nunca te poder dizer com toda certeza o quê, mas a verdade é que não aumentaram os dívidas externa e não tem habitação sem ocupação. Portanto, nunca te construir habitação para usar, não é? Portanto, mas sobre isso, Adilson, vou dizer, habitação social, para mim, ele é uma atividade corrente, gestão corrente. Nem se não tiver na Câmara, nunca está a fazer 8 habitação social por mandato. Nem 16, nem 20 habitação social por mandato. Não tem que fazer muito mais. Muito mais. Me diz a dizer que a minha intenção é antecipar construção clandestina. Não tem que conseguir fazer. Porque se não conseguir fazer, não tem que ir Lília, não te pensar não quer ter. Se vou ligar-se a casa de banho na esgoto, pessoas estão a ficar contentes se vou composto se ter casa. Pessoas estão a ficar contentes se vou pôr calçado nessas portas, uma terra que entras dentro de casa. Isso, eu também pôr em programa de desenvolvimento de São Vicente, Adilson. Nunca poder. Não tem que, essa é gestão corrente. Fazer calçada, dar pessoas que compor de casa, porque tem casa de banho, não vai compor de casa de banho. Essa é uma coisa corrente. Mas tem pessoas que estão nesses programas. Que pode ser. Programa é isso, como dizer, um novo assentamento urbano, vou ter que ter. Empresas municipais, vou ter que ter. Vou ter que fazer uma forma de vou controlar emprego na São Vicente. Vou ter que saber tanto emprego que vou criar na boa mandato. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não temos que entender que não é uma responsabilidade do município criar emprego. Mas vou poder dar uma grande contribuição na redução do desemprego. Me estava a dizer, muito honestamente, e sem nenhum exagero, que não está a poder criar entre 400 a 500 empregos por ano no primeiro mandato. Nunca está a falar de segundo mandato, porque tudo também depende da evolução que não conseguir no primeiro mandato. Você tomar cuidado, mas o governo prometeu-nos 45 mil e o PICV perder, mas dizer que era 25 mil. Então, por causa de emprego, o governante ele sabe pelo menos um pedaço de dedo e queria sempre no problema. Cuidado, você quer dizer, vai prometer empregos, como é que eu cumpria? Adilson, deixa-me dizer uma coisa, com toda a honestidade. Quando o governo prometeu 45 mil postos de trabalho, me está a dizer com toda a honestidade, mim que é um empresário, mim que é um empreendedor, um coachal que exagerado, um coachal que era possível. E me está a dizer rapidamente, 45 mil postos de trabalho, se vou dividir para 22 municípios que não têm, é de dar qualquer coisa como 2.500 postos de trabalho por município. Isso é evidente que é um desconto, um bocadinho pouco académicas. Porquê? Porque São Vicente estava a merecer mais emprego, assim como Maio estava a ter menos que 2.500. Mas, mais ou menos, a grosso modo, para não poder raciocinar, para não poder olhar 45 mil postos de trabalho, não era um grande exagero, não raciocinar assim. Ora, se São Vicente, na 45 mil, está a tocar 2.500, e mim que a Câmara Municipal, me tenta a dizer que não está a poder criar 400 postos de trabalho no primeiro mandato, significa que o governo podia, sim senhor, cumprir aquele objetivo. Aquele objetivo era um
um objetivo real. Agora, é preciso ter coragem para admitir que Boca conseguiu fazer. Os números não foram números chutados. Ele que chutou um número, não. Ele refletiu, ele pensar, ele dizer que poder criar 45 mil postos de trabalho. Não era um exagero. Agora, ele que pôde fazer. Ele tem que ter humildade para dizer, quando fazemos conta, pensar. Mas, na verdade, caput de fazer. Essa é que é a resposta. E é nem por modo de Covid. É verdade que ainda faltaram uns meses de mandato. E entre Covid e terminar mandato, também decorreu um ano, mais ou menos. Mas nem por modo disso que ele queria 45 mil postos de trabalho. Já desde cedo não há crescimento econômico. Em média de 7%, já não era possível. Portanto, já ele está a poder criar aqueles postos de trabalho que ele prometeu. Mas ele prometer não foi à toa, ele fazer contas. E mim tenta fazer contas também. E mim, Adilson, mim é um empresário. E mim é um empreendedor. E a opinião que pessoas têm de mim é que um empresário, um empreendedor, digamos, com algum reconhecimento. Portanto, mim está fazendo isso conta também, estou já que é possível, era possível esse objetivo. Mas que consegui. Por vezes Boca de conseguir. O que é que te custou dizer que Boca conseguir? Não custa nada. Vou-te dizer, Boca conseguir porque vou-te apresentar com as razões. Mas se Boca dizer isso, a gente ficar a pensar que 45 mil foi um número chutado à toa. Não foi à toa. Vou pensar. E Boca desgar lá. Portanto, se as contas que me fazer está a pensar de 2.500 nos 5 anos, seria mais ou menos 500 por ano, desculpa. Nessa questão, você quer dizer que o governante devia aceitar que ele conseguiu. Todos cabo-verdianos não de pensar que o governante, no tempo de campanha, ele é capaz de benzer, nunca conseguiu por causa de Covid-19. É isso que quer dizer. Portanto, é isso que ele tem a dizer. Mas não é. Não é porque, desde o início, ele dá sinal que ele está a poder criar esse número de emprego. Reparar, se me isso dizer, não está a poder criar 400 postos de trabalho por ano, se no primeiro ano, isso quer dizer que está a criar 1.600 postos de trabalho no mandato. O mandato de Câmara é 4 anos. Se no primeiro ano me criar só 100 postos de trabalho, olha a vida fica muito difícil no segundo ano. Porque no segundo ano tinha que criar 700 postos de trabalho. E aí vou estar dizendo, cuidado, Boca também conseguir. Boca também conseguir cumprir a meta. Não é? É isso que aconteceu com o governo. O governo, logo no primeiro ano, vou a candidato tem que conseguir cumprir. Não é? Mas me preferi, porque me é um indivíduo que está a confiar nas pessoas. Me preferi acreditar que isto fizesse as contas e ias dizer, não poder criar 45 mil postos de trabalho. Reparar que 25 mil postos de trabalho, quando vou-te dividir, ele que te dá muita coisa, ele te dá mais ou menos 1.000 postos de trabalho por município. É 22 municípios. E 25 mil postos de trabalho é 1.000 postos de trabalho por município. Um mandato. Ele não é uma meta muito ambiciosa. Vou poder dizer assim, bom, esse indivíduo tenta apresentar-me uma coisa como estou já corrente, mas um indivíduo, de modo a mim, que tem ambição, dizer, pá, isso é muito pouco. De maneira que é 1.000 postos de trabalho, isso é muito pouco. De maneira que ele poder servir nesse rácio de 1.000 postos de trabalho para Brava, para Maio, com todo o respeito que contempla a ilha. Atenção, mas é uma ilha que tem uma população reduzida. Então, se vou arranjar 1.000 postos de trabalho, já é show. Na verdade, 1.000 postos de trabalho para São Vicente é muito pouco, um ano. Não é? Portanto, 1.000 postos de trabalho que te equivalem nem sequer à, digamos, movimentação demográfica entre as ilhas. No São Vicente entra muito mais de 1.000 pessoas por ano. Então, se vou criar só 1.000 postos de trabalho, vou continuar de desemprego a aumentar. Portanto, nós não temos que pensar a questão do desemprego direto. Mas deixa-me dizer uma coisa, Edson. Que antes de não terminar, quem viu é as horas de passar depressa. Não, é isso que está a dizer. É isso que está a dizer. Talvez é possível no outro dia para falar, mas você tem que falar detalhadamente, dar você espaço, mas por isso dizer, não devemos marcar antes da eleição. De um turista sair de Ponta de Sol
vai dormir na preguiça de São Nicolau. Não tem que fazer. Esse é um outro objetivo que tem no nosso projeto. São Vicente tem que conseguir valorizar o corredor São Vicente, Santo Antônio, São Nicolau. Porque é assim que nós te fazer turista também de Santo Antônio para passar na São Vicente, depois também de São Nicolau para passar na São Vicente outra vez. É assim que nós está a conseguir fazer. E para não fazer direito, não tem que pôr um sistema de transporte intermodal dentro de São Vicente. Onde é que quando botir na Caixa de São Vicente, vou-te apanhar, vou transporte para botir na Calhau, onde é que não tem que construir um pequeno cais que é para permitir que embarcações passassem a sair de cais de Calhau para São Nicolau, de modo a reduzir aquele tempo. Não tem que unir a estragília. Quando vou unir a estragília direito, convenientemente, negócios a surgir, dinheiro a surgir, pessoas a circular. Vou precisar de dinheiro circular, vou precisar de fazer dinheiro. O investimento não é grande. Agora, vou ter que pensar um bocadinho, vou ter que ser audacioso, audaz. Vou ter que ser ambicioso, vou ter que conseguir. O que é fazer um cais que tem uma profundidade de mais ou menos 7 metros de calado? Que tem problema, não tem que fazer. Ele nem mais do que uns 200 mil contos, uns 300 mil contos. Não tem que fazer. Ele te poupa 1 hora de barco, sair de Cais de São Vicente, até chegar na Calhau, é mais ou menos 1 hora de barco. E atenção que às vezes aquele mar traz de Monte Caro, ele é terrível. Vou ter que ir para Geu, para vou tomar um caminho para vou entrar na Baía de Porto Grande. Portanto, não tem que conseguir fazer aquele terminal na Calhau. É lá que vou ter ligar São Vicente para São Nicolau em tempo rápido. Vou ter que fazer. Não, Adilson, nunca tem outro remédio. Duas coisas que nunca tem outro remédio. Ligar São Vicente, Santo Antônio e São Nicolau rápido e fazer um novo assentamento urbano da ilha de São Vicente. Quem quiser pode bem chamar-me doido. Ou então chamar-me maluco. Não, mesmo de gostar. Minha empresário, minha hora como é uma pessoa de falar desse tipo de si, uma coisa que eu fazia, olha, não tenho que você fazer você pergunta, mas se é para mim, estava a ficar ali só tu ouvir. Olha, não tem que dar você também a mesma chance, não dar você assim possibilidade, modo o Nelson Lopes, o candidato independente que vai candidatar para presidente de Câmara de São Vicente, o engenheiro António Monteiro, tu já estive ali, vou dar você mais ou menos 2 minutos, que é para você falar para o pessoal, modo, já não chegar num meta que não tem bem chegar ao fim, não te convidar você, qualquer hora você querer que é bem para ali, no fim, não te vou perguntar a você se você aceitar um debate entre vocês três, um dos dias, Lina, Adilson, tá? Mas não te perguntar a você de que é nada, vou dar você 2 minutos para você fazer para você despedir e fazer um bocadinho de campanha. Sim. Bom, nós, o que é que eu queria era que o povo de São Vicente tivesse esperança para os próximos 4 anos. Nós só não candidatar para São Vicente porque não considerar que não tem uma contribuição relevante para dar no jeito. Já São Vicente tem que ultrapassar essa fase. São Vicente que poder continuar a moda que está. Triste. Falta de perspectiva. Não tem que ter ideias ousadas. São Vicente foi no passado. A ilha que estava a acolher tinha o cabo-verdiano que é para bem trabalhar na São Vicente. Hoje, gente de São Vicente que vai trabalhar no Chile, nomeadamente Sal, Boa Vista, Santiago, coisas que está acontecendo no passado. Portanto, São Vicente é importante para o desenvolvimento de Cabo Verde. Se São Vicente estiver bem, Cabo Verde também estará bem. E nós não temos que ter nos linha de pensamento sem pensar na mais nada. Nunca tem que estar a comparar ao Chile. Não tem que pensar na São Vicente. São Vicente tem todas as condições, mas todas as condições para ser uma ilha desenvolvida e para comandar tranquilamente o desenvolvimento do país. Do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, que nunca fala muito, mas me está a gostar de dizer que, do ponto de vista cultural, não tem muita coisa que fazer na São Vicente.
até do ponto de vista de coesão social na área da juventude, do desporto, da educação, da saúde. Está preocupando saúde da nossa terra. Está preocupando quando estou que a vulnerabilidade de gente que está a morar fora da cidade. Portanto, eu queria que toda a gente tivesse esperança no futuro de São Vicente, porque São Vicente é uma ilha, repito, com todas as condições para ser uma ilha desenvolvida. E me teria para dizer assim, porque São Vicente é-nos razão. Razão de nossa candidatura. Muito obrigado. Né? Olha, nunca era para me perguntar a você mais coisas. O que era um dos mais importantes, como estava de chapa fima, bem ficar com que perguntar, é a cultura. Que, para terminar, tem o povo São Vicentino, tita de chorar, que já não tem mais noite cabo-verdiana na São Vicente, já não tem mais música, apoios, etc. Mas bom, para ficar para a próxima vez, você está a aceitar ali na mim um debate entre os candidatos e talvez convidar outra vez o Augusto Neves para estar ali presente. Você estava a aceitar um debate? Perfeitamente, Adilson. Perfeitamente, porque cada debate com cada vez que me vem ali no meu programa, muito bem com um espírito pedagógico. Nunca também para enganar ninguém, muito bem para trazer ideias novas, para não pensar neles. Cultura que pode ser só música, não tem música boa, mas não tem que aperfeiçoá-lo. Música para aperfeiçoá-lo. Não tem que transformar-nos morna na mais do que ele é. Não tem que saber tocar que partitura sem nenhum problema. É isso, é investigação. Não tem que bem, não, música sim, mas não tem que bem melhorar imensamente. Imensamente. Cultura não tem que bem fazer outras coisas. Cinema, literatura, não perder capacidade de literatura. Biblioteca, aquele conhece-me já lá no 91. Já no 2020, nossa biblioteca tem 30 anos. Não tem. Feira do livro, nunca tem. Não. Não está a lembrar nem há tempo, como estava para a biblioteca português, biblioteca francês. Me tive a dizer uma coisa, porque até ficar muito orgulhoso a dizer, mas só desculpar-me, me tive de chocar um livro lá na biblioteca português. Mas me está a dizer porquê. Era um livro, como estava a ler tudo vez, ele era pequenino. Ele era um livro que fazia-me do como será hoje. Era 3 mocinhos, eles tinham a ideia de fazer um avião. Então, aquela coisa, pegar mesmo, tinha o quê? 8, 9 anos. Só poder condenar-me na live, pesquisar, mas a coisa era tão bonita. Eles fizeram aquele avião, eles conseguiram voar. Então, aquele que era sempre a minha ideia. Por isso, hoje em dia, meu empresário, me dá a pensar sempre. Por isso, olha, não tinha que dizer essa coisa. Ouvi, já me dizer você outra coisa. Por favor, se você foi eleito, não te pedi você da esmola, trazemos um cinema para aquele São Vicente. Claro. Mas é claro. Sempre te falar de cinema, não tem jovens com talento. Graças a ter um bocadinho de apoio, não tem de bem apoiar. Não tem de bem apoiar nós atores, não tem capacidade, nós é tempo de segredo de coração culpado, Caboda e nos grandes atores de São Vicente. Não também apoiar cinema, sim. Não tem talentos. Agora, não se exige demais naquelas atividades que não tem. Não te continuar a fazer. Não tem que fazer nos Festival de Baía das Gatas, nos Mindelac, nos Cavalo Fresco. Não tem que fazer tudo isso. Nos Carnaval, portanto, tudo isso. Mas é preciso fazer outras coisas. Música tem que tomar uma outra dimensão. Literatura, biblioteca, vontade de leitura. Não tem que conseguir ser aquele povo culto que não foi. Porque qualquer turista deverá admirar-nos mais se não mostrar que nós é um povo culturalmente forte. E nós é. O problema é que nunca tem estado de desenvolver
outras partes culturais. Dilson, para terminar, me responder a pergunta, muito disponível, absolutamente disponível e muito desejar, muito apreciar que tenha, de facto, um debate entre candidatos, nem para exibir, nem para nada, é para ficar registros, quem de facto tem projeto, para apresentá-lo, porque senão não estamos no mandato de 4 anos, não te estou de outra vez, de falar de... Te lamentar, não te estou, daqui 4 anos chorei outra vez, te lamentar, te chorar. Olha, mas muito obrigado. Que quando Joia te dizer, te lamentar, o movie dizer, olha, ficha o mestre de bom. Deixa-me perguntar a você, última pergunta, mas agora não tenho que parar. Para liderar um Câmara, Ilha Moda São Vicente, um presidente de Câmara tem que ser bairrista? Não, um presidente de Câmara, ele tem que defender essa ilha. Agora, cabe aos outros entender se ele é bairrista ou não. Mas vou ter que defender a ilha. Portanto, me quando dizer assim, que botramo, avião, ligação São Vicente, Lisboa, mesmo que querer saber se vou fazer aquele de praia ou se vou fazer aquele de sal. Mesmo querer saber de São Vicente. Me quando dizer, vou ter que pôr um equipamento de navegação via satélite, avião poder sentar ali quando tiver bruma seca, mesmo que querer saber se praia catense, se sal catense, se pouco catense, mesmo querer saber de São Vicente. Portanto, se defender São Vicente é bairrista, então me é bairrista, mas me está pedindo, por favor, para dizer bairrista saudável. Não que querer comparar a ninguém, mas me tem de defender a ilha de São Vicente, sim. Porque boca poder bem dizer que no São Vicente não tinha bem a Universidade de Cabo Verde, que devia ser no São Vicente, tinha de ir para a praia e boca dá-me uma fundamentação, claro. Não tem de discutir, mas discutir seriamente. Na toda instância, vou te levar para a praia, mas vou ter que passar por riba de mim em termos argumentais. Na toda instância, se vou dizer que ele é bairrismo, não estou a dizer, a mim que lá é defender São Vicente. Defender São Vicente com garra. Que ele, se vou te chamar de bairrismo, por favor, dizer que é um bairrismo saudável. Porque é assim, não tem que querer comparar a ninguém. Não querer é pegar na São Vicente, virar um ilha desenvolvido, uma referência dentro de Cabo Verde. Ok. Doutor, não tem que despedir de você, senão você não tem que ficar ali. Olha, tem que... Minha telefone normal, não estou a fazer live com telefone. Meu telefone até vai embora. Não te digo agora que minha técnica, não te fazer técnica, minha mão. Olha, muito obrigado, doutor Albertino da Graça. Próxima vez, qualquer coisa que você querer, você dá-me fala. Você é muito bem-vindo. Nunca falar tudo. Se você tem alguma coisa para dizer, deixa-me saber, não te fazer qualquer live, mas qualquer nunca te ganha nada. Me é imparcial, me permite tanto faz. Se besouro lá na São Vicente, ele aí está um dia, um gol, me aquele gol. Então, me creio é São Vicente de Ouro, Cabo Verde direito, tudo exílias. Cabo Verde, me creio é direito. Nessa questão, me pedir você, muito a me dizer você obrigada, até a próxima semana, até a próxima vez, e me desejo você muito sucesso nessa campanha. Muito obrigado. Bye. Tchau. Bye. Tchau.